Olá, eu sou a Bruna Falani e estou aqui no Papo Sem Ruptura, da Neogrid. Hoje um capítulo super especial sobre a Horus para a gente falar sobre o uso e inteligência de dados. E eu trouxe dois convidados super especiais, Fernanda Dalben, que é diretora de marketing do supermercado Dalben, e Fernando Barca, que é gerente de trade marketing das Três Corações. Bom, nem preciso dizer que o papo foi incrível, a gente trouxe aqui os desafios que eles têm tido para usar o dado, as oportunidades que eles têm identificado e principalmente trazer aqui exemplos na prática do que tem acontecido para que a gente possa conectar toda essa inteligência de dados para a prática, para a ação, para a execução. Então foi um papo super interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou diretora de marketing da Horus e hoje eu estou aqui no Papo Sem Ruptura, no espaço da Neogrid, para a gente falar especialmente sobre a Horus, que faz parte do ecossistema Neogrid, e a gente escolheu um tema super importante, que é o uso e inteligência dos dados, e aí a gente vai ter dois convidados super especiais para a gente falar sobre isso. Bom, já não é novidade a importância do uso dos dados, a estratégia que ajuda a gente a desenvolver nossas estratégias e execução. E para isso eu queria introduzir duas pessoas, dois convidados que a gente tem aqui, que vão falar sobre o dia a dia, como eles têm utilizado, quais são os desafios e principalmente como eles têm trabalhado em conjunto. Então eu queria começar apresentando aqui, né, a Fernanda Dalben. Fernanda, bem-vinda. Acho que a maioria já te conhece, mas se você quiser se apresentar, contar um pouquinho da sua história, seja bem-vinda. Obrigada, Bruna. Obrigada a Horus também, né, todo o ecossistema Neogrid pelo convite. Eu sou Fernanda Dalben, hoje eu atuo como diretora de marketing e trade da rede Dalben. A área que eu fundei há 14 anos, né? Então o trade começou ali bem embrionário e hoje a gente já tem um trade muito protagonista, né? E muito pautado em dados. Legal, obrigada, e a gente vai bater um papo super incrível, eu tenho certeza. Obrigada. Apresentar o Fernando Barca, que está aqui à frente do trade marketing da Três Corações. É uma empresa que cresceu muito, uma categoria que, além de café, a gente vai falar sobre isso. Então, Fernando, bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Bruna, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou Fernando Barca, eu trabalho como gerente de trade de categoria no Grupo Três Corações. Eu tenho uma carreira que vem aí em diversas áreas, né, mas sempre no trade marketing, comercial, gerenciamento de categorias, tanto do lado da indústria quanto do varejo. Então, espero contribuir para esse bate-papo, né, super bacana aí. Sem dúvida, tô animada, acho que vai ser um bate-papo incrível. Eu queria começar primeiro, parece um pouco, a gente já vem batendo sobre o uso do dado, a importância do dado, mas acho que talvez a gente possa ajudar as pessoas que estão nos assistindo a tangibilizar um pouco mais, né? Tem os desafios, né? Mas ter dado é importante e a gente já não tem dúvida sobre isso. Então, eu queria que vocês começassem a contar, Fernanda, claro, dentro do Dalben, mas, Fernando, se tiver outras experiências, fique à vontade para comentar, de como vocês veem, como vocês têm usado os dados dentro da empresa, né? Quais são os desafios, como vocês já têm visto oportunidades. Então, me conta um pouco mais sobre esse dia a dia de vocês e a relação com os dados. Eu acho que vou começar Pode aqui, começar. Então. O uso de dados, a gente começou a olhar mais para isso, na verdade, há mais ou menos uns 6 anos, né? Não que a gente não olhasse, mas de uma forma mais estratégica, mais ou menos uns 6 anos. E dentro das diversas áreas, né? Mas aí falando da caixinha de marketing e de trade, foi para realmente entender o comportamento do cliente, como a gente poderia ser mais assertivo nas nossas promoções, fazer promoções personalizadas. E aí isso foi evoluindo, né? Que eu brinco que é o básico bem feito, né? A gente entender tudo isso. Isso foi evoluindo até o momento que a gente criou, por exemplo, o projeto que chama Experiências Dalben, onde a gente usa esses dados, essa afinidade de consumo dos nossos clientes para promover experiências, principalmente nas lojas físicas. Então, o projeto Experiências, ele tem eventos como cursos, palestras, workshops, e a gente usa os espaços físicos das lojas para promover essas experiências em parceria com a indústria. Perfeito. Então, hoje, por exemplo, na nossa loja Conceito lá em Valinhos, a gente tem uma escola gastronômica, by Tramontina, onde a gente realiza esses eventos.
Um deles, por exemplo, né, pegando o gancho da Três Corações, são degustações comentadas, de harmonização, para o shopper aprender mesmo como é que ele pode... as tendências do café, por exemplo, como ele pode combinar a melhor harmonização, como ele consome, os diferentes tipos. Então, a gente usa os dados para convidar esses clientes para viver novas experiências. Fora isso, também, por exemplo, a reunião de JBP, que a gente escolhe ali os 30 fornecedores mais estratégicos e a gente faz todo ano essas rodadas. E nessas rodadas, a gente compartilha muito dado com a indústria, né? É um processo muito de colaboração, de construção desse plano, realmente a várias mãos, para que a gente possa levar a melhor experiência para o shopper. Perfeito. Outro ponto importante, GC, né, o gerenciamento de categoria ou desenvolvimento de categorias, também aí usando como bench a própria Três Corações, que a gente vem desenvolvendo um trabalho muito legal, trazendo uma questão visual mais educativa, mais atrativa, mas também usando a inteligência dos dados para saber qual é a melhor forma de expor, o cross-category, enfim, né? Como a gente pode melhorar a experiência também na hora da compra do cliente. Uhum. Então, tem várias coisas aí por trás, mas assim, basicamente, gerar experiência melhor para o shopper em qualquer momento da jornada dele, desde a elaboração de campanhas também, quando a gente precisa fazer alguma mecânica promocional. Ou seja, tem isso. uma diferença aí entre eu criar ou fazer essa execução por fazer, ou como eu estudo esse cliente, quais são as oportunidades, quem que eu posso convidar e depois medir esse resultado, né, Fernando? Que acho que tem uma importância de entender o que deu certo, o que não deu certo, para poder corrigir, né? Como que vocês têm utilizado um pouco... a indústria, no geral, tem um histórico de uso bastante de informação, de conhecimento bastante da categoria, né? Mas a gente começa a trazer outros atores aí, como o trade marketing, que, né, agora necessita bastante de dado por loja, né? Então, me conta um pouco sobre a sua visão sobre o uso de dados. Legal. Pegando um gancho até do que a Fernanda estava explicando, dessa troca de dados entre varejo e indústria, e eu acho que essa troca de dados, ela acompanha sempre uma relação de transparência e de confiança, né? Que acho que é o que sustenta essa troca de dados, né? E o que é legal disso, né? Porque do lado da indústria, que tem as marcas, né? Acaba que a gente sempre faz um deep dive, né? Naquelas categorias que a gente atua. Então, a gente procura entender quais são as tendências, o que o consumidor está procurando, como é que a gente pode fazer com que essa categoria cresça em valor, como é que ela se conecta melhor com o consumidor, né? E não adianta a gente ter todos esses dados se a gente não consegue executar. Então, assim, ter um cliente que a gente consegue estabelecer essa relação de parceria com transparência, a gente coloca os nossos objetivos, né, o que tem de oportunidade na mesa para capturar dos dois lados, né? O cliente compra essa ideia e a gente consegue executar esses projetos, né? E aí tem toda essa jornada, né, da gente fazer uma execução, mensurar essa execução e ver os resultados, né? E é claro, assim, todo projeto que a gente faz sempre tem ali um ponto de ajuste, um aprendizado, né? Então, isso é sempre contínuo, né? O que a gente aprende com o projeto, o que a gente leva de conhecimento e consegue aplicar nos projetos para futuros, né? Acho que você trouxe 2 pontos importantes. De qual pergunta eu quero responder, né? Então, o que eu quero atingir? Eu quero vendas, eu quero margem, eu quero volume. Porque acho que isso é importante para a gente poder entender como eu vou atingir esse target. E também entender que são aprendizados. Então, de repente, são ações que a gente vai fazer que a gente nunca fez, né? E medir isso para entender se deu certo, se não deu certo, ou quais foram os outros ganhos que a gente teve que a gente nem tinha percebido. É super importante esse mindset de que tá tudo bem se o resultado não for aquele esperado, mas vamos continuar trabalhando e vamos ajustando, né? Porque não é verdade que a gente vai acertar sempre. Parece um pouco teórico o que eu tô falando, mas a gente erra sem mensurar. Essa é a verdade, a gente sempre errou. Mas o medir acho que ajuda a gente a seguir pelo caminho correto, né? Esse ponto eu acho que é perfeito, assim. Muitas vezes a gente tá realizando um projeto e aí acaba se apegando, assim,
emocionalmente e quer que ele dê certo, né? Sim. Só que eu acho que o mindset é o quanto que eu consigo aprender com a execução desse projeto, independentemente do resultado. Perfeito. Mas que aprendizado eu tenho. Acho que esse ponto é o mais rico, né? E não ter esse apego emocional de, cara, a gente fez, tem que dar certo e tal, tem que acontecer. Ele vai acontecer, ele tem que ter execução, né? E o resultado vai ser consequência de tudo isso, né? Mas o mais importante é o que você aprende, né? E como você evolui, né? Dá o próximo passo. Perfeito. E eu queria trazer um olhar sobre o shopper, porque a gente, como vocês disseram, o dado ele existe há muito tempo, então a gente mede nossa performance, a gente mede o nosso market share, preço é algo que já está bem... Não sei se a palavra é consolidado, mas a gente já usa bastante, consegue entender nossa competitividade e tal, mas tem um grande olhar aí de oportunidade para o shopper, né? De como se comporta, de como eu comparo, a gente está aprendendo, está sendo apresentado há um pouco menos de tempo do que a gente tem desses outros dados. E eu queria que vocês contassem um pouco sobre qual tem sido a importância de se munir com essas informações. Fernanda tem, além do CRM, está tendo a oportunidade de ter acesso às informações da Horus para aprender também um pouco, para poder trocar benchmarks. E depois queria também ouvir o Fernando para trazer um pouco desses inputs de qual tem sido a diferença quando a gente começa a olhar de fato para os dados dos nossos shoppers, né, dos nossos clientes. Quer começar? Perfeito. Bom, falando especificamente do shopper, né, a gente consegue analisar a cesta desse shopper, entender o que faz sentido, as categorias que fazem sentido, né, que ele consome, que poderia consumir, e a gente oferecer isso aí de diferentes formas, pode ser através de um sampling, pode ser um desconto, ou só fazer uma maneira institucional, lembrando, para mostrar que a gente tem aquele produto, enfim, né? Então, mensalmente, né, no nosso planejamento de CRM, a gente olha para as principais categorias potenciais para a gente entender qual é a melhor estratégia para cada diferente tipo de shopper, enfim, dependendo aí do comportamento no modo geral. Então, a gente faz isso mensalmente. E quando a gente olha, por exemplo, para dados de mercado, a gente também consegue entender com o quanto o nosso mix está completo para atender o público que compra as categorias, o quanto o nosso preço também está tá dentro do mercado, qual é a representatividade do nosso share. E isso ajuda a melhorar as negociações, a melhorar as experiências para o shopper, né? Se eu chego para Três Corações e olho o meu share dentro das minhas regiões e ele poderia ser maior ou é maior, né? Aí começa a negociação junto com a indústria para a gente, no final do dia, levar um melhor serviço, um melhor sortimento para o nosso shopper. Né? Perfeito. Então, é um ganha-ganha mesmo. É um ganha-ganha, exatamente. Legal. E você, Fernanda, me conta um pouco sobre esse olhar para shopper. Bom, a gente atua numa categoria, cafés, é uma categoria bastante nervosa em preço, em volume, né? Então, na área de trade, a gente está super habituado, né? É algo que está no nosso sangue já, olhar market share, olhar preço, olhar como é que a gente está em distribuição, disponibilidade, né? E a Horus Shopper entrou num projeto na Três Corações mais recente, a gente começou a atuar esse ano. Então, a gente começou a fazer um olhar mais profundo no shopper e mais especificamente na missão de compra. Porque a gente entendeu assim, que o café tradicional, torrado e moído, ele é um produto que está na cesta de compras numa compra planejada. Né? O consumidor não deixa faltar café em casa. Se acaba, entra naquela lista, seja mental, seja escrita, mas ele vai comprar café, né? Mas a partir do entendimento da cesta de compras que a gente segmenta por missão de compra, a gente começou a estudar. Legal. Como é que eu consigo desenvolver o restante do portfólio, né? O mix, né? E produtos com valor agregado mais alto, né? Que tem uma rentabilidade melhor, entendendo essas missões de compra. E aí a Horus Shopper começou a trazer insights bem legais para a gente começar a praticar e aplicar, né? Enfim, então acho que existe esse progresso, né? A gente está numa empresa que a área comercial, a execução comercial,
O que acontece no piso de loja é super importante, é a nossa base. A gente tem que olhar isso todos os dias, o ano inteiro. Só que, ao mesmo tempo, a gente começou a ver, olha, tem oportunidades aqui para a gente desenvolver uma bebida proteica pronta, tem oportunidades aqui para a gente alavancar o segmento de cafés especiais, né? Tem oportunidade para a gente desenvolver cappuccino, né? Que a gente, apesar de ter uma liderança bem consolidada em cappuccino, a gente tem a oportunidade de entrar em muitos lares que a gente hoje não está presente, né? Então, a partir daí, a gente está montando esses planos para expandir essas categorias que tem um resultado super importante na rentabilidade para a gente. E trade marketing, a gente fala da importância da estratégia, do uso de dados, mas a execução é fundamental, né? Aquilo que a gente aprendeu, de fato, trazer. Então, quando você traz essa relação de missão de compra, entender quais são as oportunidades, as ocasiões, os motivos que eles estão vindo comprar, como eu posso, de repente, criar essa necessidade que ele nem sabia que tinha. E eu acho que a ação em loja ajuda muito a poder experimentar, a poder entender um pouco mais do produto. E vocês têm feito muito essa execução no ponto de venda, que é estar próximo do cliente, né? Entender, ouvir. Então, eu queria que vocês me contassem um pouco de exemplos que foram feitos juntos, de como se aproxima, né? De como que cria essa relação, porque o trade marketing é um tema muito novo e a gente está aprendendo, acho que com exemplos, errando e aprendendo, mas é mais do que talvez servir um café, né? Como que a gente aproveita desses momentos, como que eu olho para um cross-category, né? Que eu posso aproveitar esse outro momento. Queria que vocês trouxessem aqui exemplos que fizeram juntos, juntos ou não, mas de experiências que tiveram para as pessoas que estão nos ouvindo poder aí se inspirar, entender um pouco do caminho. Bom, aí falando da parceria com a A3, né, que é bem grande e bem sólida, tem N exemplos, mas assim, você foi falando, eu fui lembrando de alguns cases. Teve um muito bacana que a gente fez, foi no Dia da Mulher, foi acho que o ano passado ou retrasado, agora não lembro. E nós fizemos um cross-category com flores, né? Então, a A3 tem a Florada. É uma linha florada que são mulheres cafeicultoras que produzem. E o Velling, né, que é a cooperativa onde a gente compra a parte de floricultura das nossas lojas, também tem uma parte da produção que é só feita por mulheres, né, colhida e cuidada por mulheres. E a gente juntou esses dois produtos para montar um storytelling e montamos lá um kit, era uma cesta, e a A3 cedeu algumas xícaras de cerâmica para complementar. Então o kit era esse café, era a flor, era a xícara, e a gente colocou um QR Code onde contava essa história do porquê, falando do empreendedorismo feminino através dos produtos que a gente vende, né? Usando um manifesto aí de todas as marcas. E, obviamente, esses produtos estavam disponíveis nas lojas físicas, mas também a gente usou CRM para contar essa história, rede social, enfim. Então, esse foi um exemplo que eu gosto bastante. Aí, a gente usa muito o calendário sazonal. Então, Valentine's Day, que às vezes é uma data super pouco explorada aqui no Brasil e, enfim, a gente entregou para todos os clientes uma amostra do café com leite da Três Corações, né, do sachê, e com uma mensagem, né? O amor tem que ser como o café, quente, forte e diário. Um exemplo que foi semana passada. Eu achei que era o match do café com leite. Não. Eu poderia, mas a gente quis trazer... já criei uma campanha nova. A gente pode fazer essa. Aí acho que foi semana passada. Agora em junho está terminando essa ação por conta do Junho Vermelho, que é um mês mundial incentivo da doação de sangue, né? A gente tem próximo as nossas lojas, a Unicamp, o Hemocentro, que fomenta muito essa questão. E a gente convidou a A3 para participar dessa campanha, onde a Unicamp ia fazer a abordagem para os nossos clientes, mas a gente falou, poxa, mas a gente precisa de algo também que seja um gatilho, que chame a atenção, nada mais convidativo do que tomar um café, né? Então, é como se a gente estivesse tomando um café com o cliente, olha, você sabe sobre a doação de sangue, enfim, e aí era aquela oportunidade de conversar, ao mesmo tempo degustar um cafezinho, e aí a gente fez uns brindes também, que são aquelas
esqueci como chama aquilo, aquelas borrachinhas que você aperta. Um coraçãozinho de estresse. Isso, com as logomarcas também para o consumidor levar para casa, lembrar nessa questão quando chegasse em casa e ao mesmo tempo tá levando a marca da Ubem, levando a marca 3 para casa, enfim. Então, N oportunidades que às vezes a gente pega ali, que eu brinco que é o Oceano Azul, nessas datas menos concorridas dentro do varejo, mas que geram oportunidades para a gente gerar proximidade, gerar experimentação, gerar uma experiência diferente, do que só consumir o café, né? Tentar trazer realmente algo por trás em relação a isso. E ouvindo a Fernanda falando, não são grandes campanhas ou de grandes... Não vou dizer que grandes investimentos, porque tem sempre investimento por trás. Mas a gente às vezes pensa em pirotecnia, em coisas que... né? E você vai ali na emoção do que o café proporciona, né? E eu acho que mais importante, ouvindo a Fernanda falar... é sobre essa questão do conteúdo, né? De que história você está contando, né? Como você harmoniza as coisas que você vai combinar, seja com a questão do sangue, seja com a questão das flores. Eu acho que tem algo que as pessoas precisam começar a entender sobre o que tem por trás da campanha, qual é a mensagem que você quer passar, né, Fernando? Exato. E acho que tem sempre aquele equilíbrio, né? Entre o que a gente enxerga, vê nos dados, nos números, né? E o que a gente está observando de comportamento, né? De tendência. Então, nem sempre a ação, a iniciativa vai ser sustentada por um número que você viu que aconteceu no retrovisor. Às vezes é algo que a gente projeta acontecer, né? Que ainda não ocorreu, né? Os dados eles vão suportar no segundo momento para te dar uma leitura, né? E acho que outro ponto que a gente estava comentando, que é da execução em loja, né? Você comentou sobre execução em loja, né? E aí tem também, acho que o grande desafio é a gente que trabalha com muito acesso a dados, a gente tem uma infinidade de dados hoje, e às vezes a gente, de certa forma, até se perde nos dados, que eu acho que é um cenário até... ok, né? Ele faz parte do processo de discovery, né? Sim. Que é você colocar na mesa diversas questões, né? Perguntas, e acessando, respondendo para ver qual caminho essa análise te guia, né? Sim. Conectar com as pessoas para entender o contexto, né? Quais são os desafios da área comercial, quais são os desafios de execução em loja. Tudo isso vai te dando insumos, né? Para construir a estratégia, né? Construir uma análise. Só que aí tem aquele ponto-chave, né? Legal, isso tudo é muito complexo, né? A gente sabe onde a gente quer chegar, mas quando a gente vai para o promotor, quando a gente vai para o profissional de vendas, que às vezes não está acostumado com todo esse contexto de dados, de estratégia, como é que a gente conta essa história de uma forma simples, né? E transforma isso em execução na prática. Então, esse é um desafio e é um momento assim que eu estou enxergando com intensidade, assim, lá onde a gente está, né? Três Corações. Porque todo esse histórico comercial nosso, voltado para market share, para distribuição, para preço, turma é super ágil, já entende, né? Agora, quando a gente vai para algo mais específico, voltado para shopper, a gente está procurando assim, simplificar muito, sabe? A recomendação para um formato de uma página. Tá. Então, a gente produziu recentemente uma página que é quais são as oportunidades para cafés especiais, né? O que a gente está olhando no mercado e assim, sem número, é a história, né? E como é que se executa em loja, para ficar um negócio assim mais lúdico, né? Perfeito. Então a gente está indo um pouco nesse caminho para tentar conquistar esse time que vai lá e faz a coisa acontecer, né? E pegando um gancho, a gente também vem fazendo esse trabalho com o próprio time de operação mesmo, né? Então, uma vez por mês, a gente montou um comitê onde a gente compartilha dados, aí, as áreas mais estratégicas, mas uma vez por mês a gente transforma esses dados de uma maneira também um pouco mais lúdica, coloca gerentes de loja, encarregados de setor, e a gente mostra isso. Legal. Tanto em performance de categorias, de vendas, mas também um pouquinho do comportamento do cliente. Aí a gente tem algumas metas também, né? De taxa de identificação, porque senão também a gente não tem dados, né? Enfim, e aí falando bastante de CRM. Então, a gente compartilha isso também com o time de operação, porque não adianta, né? Não pode ficar só ali, às vezes,
dentro do comitê ou dentro do time estratégico. Precisa estar no tático, precisa estar no operacional. Isso é super importante, né? A gente tem que primeiro conectar os nossos promotores, nossos colaboradores, para que os nossos clientes se engajem, né? Porque isso é fundamental. E você trouxe um tema importante que eu acho que é esse desafio e, ao mesmo tempo, a oportunidade de Big Data, né? Que a gente tem uma enxurrada de informação que, às vezes, nos faz nos perder um pouco, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a aprender muito mais sobre nossos clientes, né? Então, antes a gente tinha que, na média, a maioria consumia café em pó. Então eu vou dedicar minha verba para o café em pó, né? E agora você começa a entender que tem clientes e clientes, tem ocasiões e ocasiões, né? Então eu acho que... E começa a ser complexo no sentido de que essas opções que acaba acontecendo facilita do ponto de vista do cliente. Então, se a gente está no restaurante, nós três, e pedimos para tomar um café, você vai querer um café coado, eu vou querer um café em cápsula expresso. Então, cada um vai pedir, e essa é a riqueza que o Big Data pode nos ajudar a entender quais são os comportamentos e oportunidades. Porque é aquilo que você falou, às vezes eu sou líder em cappuccino, mas o mercado ainda tem um montão para se desenvolver, né? Então, e o Big Data acho que está ajudando muita gente a entender quais são essas oportunidades, né? Esses espaços aí que a gente pode cumprir, né? Como vocês veem isso? A personalização, né? Cada vez mais, e falando do varejo, a gente precisa entender one-to-one, não tem jeito. Porque aí, realmente, a gente vai ser mais assertivo. Né? Então, de repente, a missão de compra para um cliente é diferente do outro, o time, né, de comprar um produto é diferente do outro, enfim. Então, a gente conseguir personalizar, a gente vai ser realmente mais assertivo. Então, hoje existem tecnologias para isso. Isso facilita, ajuda bastante o varejo, né, o uso principalmente da inteligência artificial. Acho que veio para ajudar bastante. Ainda precisa da pecinha humana justamente para interpretar isso, para trazer estratégia. Não adianta achar que a inteligência artificial vai resolver tudo isso. Exato. Mas óbvio que dá uma grande ajuda, principalmente quando a gente fala de personalização. Faz diferença a pergunta que a pessoa está fazendo, o que ela quer analisar. Com certeza. Né? E os insights mesmo, né? Acho que é sobre isso que a gente vai falar, né, daqui para frente, com esse avanço da inteligência artificial. O quanto a gente pode trazer insights, levar esses dados, essa riqueza de informações para as reuniões de negócio, no processo colaborativo, como é que a gente vai construir esses insights a várias mãos. Né? E aprender também, imagino que, por exemplo, tenham clientes que já compram o café em pó e o café expresso porque servem em momentos diferentes. Então, esse olhar para o dado também te ajuda a entender um pouco como se isso desdobra, né? Depois que ele faz a compra, como que isso se desdobra dentro de casa, né? Servindo visitantes ou para consumo próprio. Acho que isso amplia o olhar, né? De quais são as oportunidades, né? Exato. Tem essa questão da correlação entre as categorias, né? Quais categorias convivem na mesma cesta de compras e são complementares. São complementares porque elas vão endereçar uma ocasião de consumo diferente, né? Elas vão abraçar uma nova oportunidade ali dentro daquela prática, né? Então, digamos assim, o café tradicional está em praticamente todos os lares, né? Mas o que você consegue agregar nessa cesta, como, por exemplo, um café descafeinado, que pode ser um consumo à noite, que é um momento que o consumidor talvez não esteja habituado a consumir o café. Legal. Então, o acesso a dados consegue te trazer insights e oportunidades de desenvolver outros segmentos, né? E acho que aliado a isso tem o ponto da curiosidade, né? Acho que o profissional de trade marketing é super importante que ele esteja com esse mindset curioso, se fazendo perguntas, né? E essas perguntas, elas vêm muitas vezes de entender o contexto, né? Então, é super importante sempre, assim, conversar com as pessoas, né? Às vezes, elas não vão te dar o caminho das pedras do que elas querem entender, mas numa conversa informal, elas vão dar o contexto, o cenário, e aí você, com um olhar mais técnico, né? Que sabe quais são os recursos que você tem, bom, eu tenho acesso a um dado de cesta de compras. Então, esse ponto que eu escutei numa visita ao mercado, eu consigo
talvez acessar esse dado, né? E gerar uma recomendação de execução. Acho que eu consigo ajudar esse time aqui com um dado que a gente tem disponível, né? Perfeito. E talvez ele não conheça aquele recurso, né? Sim. Então, assim, esse mindset curioso, aberto e sempre se provocando, assim, eu não sei o suficiente, essa é a certeza, a gente não sabe o suficiente sobre a categoria, a gente não conhece o shopper ainda, a gente está sempre aprendendo, né? E, enfim, novas vertentes, e isso não é estático, né? Porque a questão do CRM está muito forte hoje. Hoje, principalmente nas capitais, assim, você faz uma compra online, você tá identificado, em 100% dos casos, né? Mas quando você vai para um varejo físico, muitas vezes esse programa de relacionamento continua, porque você se identifica com o CPF, você paga um cartão, você tem um programa de relacionamento, né? Então, acho que é contínuo, né? Essa evolução vai continuar acontecendo e a gente precisa estar curioso para não parar, para sempre estar atualizado, né? Isso é super importante. Eu tenho 2 exemplos aqui de que essa vontade de inovar, essa curiosidade, precisa acontecer no profissional de hoje em qualquer área que você esteja, né? Porque e trade marketing, isso reforça da questão de que o que eu vou fazer diferente, como que eu vou atrair. Então o trade marketing provoca muito isso na gente, né? E eu queria que vocês falassem um pouco, porque parece que café todo mundo consome, café todo mundo conhece, mas tem outras categorias que vocês têm trabalhado juntos e que talvez não seja tão comum ou que tenham cases tão simples para poder pensar. Então, eu queria contar aí de outras categorias que não sejam o café para poder contar um pouco desse storytelling, como foi pensado, enfim, trazer um pouco dessa perspectiva também seja de lançamentos ou de categorias que a gente tem oportunidade de desenvolver ainda essa relação de trade marketing. Acredito que 2 bons exemplos, né, até falando da linha da 3, seja o Django, né, que é o isotônico, e também a tal da castanha, que é a bebida vegetal, que são 2 produtos que foram lançados em momentos diferentes, mas que a gente trouxe esses produtos, além do ponto natural, para fazer o cross-category no hortifruti, que a gente entendeu que fazia muito sentido dentro da jornada ou dentro da afinidade de consumo, esses produtos estarem lá. Então, até hoje, né, em algumas das nossas lojas, você vê, mesmo pós-lançamento, que existe uma geladeirinha lá de a tal da castanha ou de Django, para lembrar esse shopper, né? E também porque a gente entendeu que fez muito sentido no cross da cesta de compra. Acho que são 2 bons exemplos, né? E é isso, só antes de passar a palavra, Fernanda, é esse olhar que quando a gente pensa na oportunidade que a gente tem de cruzamento entre categorias ou marcas, deixa eu ver quem está consumindo determinado produto, que às vezes não é o meu, mas que eu tenho possibilidade de fazer alguma parceria, esse olhar cross ajuda muito, né, nessas ideias ou nessas possibilidades, né? Exato. E aí, acho que a questão de entender a missão de compra, né, é super importante. Então, vou tentar dar um exemplo aqui, né? Quando o shopper sai de casa e faz uma compra abastecedora, essa compra é muito programada, né? Normalmente, ele tem uma lista de compras, né? Ou escrita ou mental, né? E ali, ele muitas vezes ele vai buscar qual que é a melhor oferta, né? Para aquele produto que ele precisa comprar. Muitas vezes é uma ocasião de compra, uma missão de compra até um pouco chata, né? É uma tarefa do lar, né? Não pode deixar faltar as coisas. E aí, é também uma ocasião, uma missão de compra em que se torna mais difícil para as marcas, para a indústria, vender produto com maior valor agregado ali. Porque o mindset do shopper para aquela compra está muito pragmático, né? Muito racional. Né? Verdade. E aí, entendendo um pouco do que a gente tem no portfólio, né? Que consegue abraçar essas outras ocasiões, uma compra de emergência ou uma compra de reposição, em que esse mindset está mais aberto, né? Principalmente ali quando a gente olha as compras que ocorrem numa sexta-feira de tarde, final do dia, num sábado de manhã, que normalmente essa compra está voltada para um momento especial dentro de casa, e ali o shopper está mais desarmado nessa racionalidade. Legal. E ali está mais aberto para a gente atuar com promoções para as categorias
né, que tem a ver com aquela ocasião que ele vai viver logo mais com sua família em casa, né? Perfeito. Fernando está falando sobre emoção, sobre sentimento, né? De que a gente tem esses momentos que a gente vai entender, mas também como que está o shopper naquele dia, naquele momento, isso faz muita diferença. E traz a complexidade para a nossa vida, e por isso estamos aqui. E a gente nem falou de novas gerações, né? Porque quando você fala dessa questão racional de ter que fazer a compra, a gente vai ter que ser muito criativo para fazer que essas novas gerações saiam de casa e tenham motivos para ir comprar na nossa loja, né? E o trade marketing tem um papel, né, fundamental aí para interagir, né? Tornar esse ponto de venda mais atrativo, né? Entender esse momento, né? Mesmo shopper que ele pode ir no atacado, fazer uma compra de abastecimento, encher o carrinho de compras, encher o carro, ter todo aquele trabalho, ele pode tirar férias, sei lá, em Nova York, na Quinta Avenida, e fazer uma compra totalmente diferente daquela, entendeu? Verdade. É o mesmo shopper, é a mesma pessoa, só que o mindset está totalmente diferente. Perfeito. E aí isso muda tudo, né? Muda tudo. A gente falou um pouco sobre o uso individual de vocês, como vocês têm usado dentro das empresas, mas a gente começa a entender a importância de como complementar isso, né? Então, antes a gente tinha a indústria ainda muito conhecedora da categoria, as ocasiões, o seu consumidor, e o varejo conhecendo o seu cliente naquela região, naquele bairro, né? Porque conhecendo um pouco mais sobre Dalben, a gente tem perfis diferentes dependendo do bairro, e isso precisa começar a complementar, né? Então, um processo que já existe mais formal, vamos dizer assim, é o JBP, mas nem sempre a gente faz isso para todo mundo, mas essa conexão precisa acontecer, né? Então, eu queria que vocês me contassem um pouco como tem sido isso, os desafios, o que tem aprendido junto, porque eu acho que esse é o futuro e isso cada vez precisa acontecer mais, né? Independente do tamanho do varejo, independente do tamanho da indústria, isso precisa invariavelmente acontecer, né? Eu acho que o JBP é um dos maiores exemplos, né, de colaboração, onde a gente ali é um momento que a gente realmente dedica para compartilhar, mas o nosso dia a dia é muito quente, né? A temperatura do varejo é muito quente, então a gente, o tempo todo a gente está olhando como que a gente pode vender mais ou melhor, né? Então, trazer a indústria para esse jogo é muito importante. A gente tem pessoas dedicadas no time que olham para isso e usam as ferramentas. Então, o tempo inteiro eles estão identificando oportunidades e quando identificam, poxa, quem é o parceiro que a gente pode compartilhar essa informação, que vai trazer uma ação diferente, vai trazer um negócio diferente. Então, o tempo inteiro eu brinco com a equipe, né? Cutuquem a indústria nesse sentido, porque isso movimenta, isso deixa quente todas as negociações e o nosso dia a dia, né? Isso vai ajudar bastante. Do que às vezes o varejo esperar a indústria, traz uma ação para eu vender isso aqui. Não, acho que o contrário precisa ser muito mais, como eu falei lá no começo, o varejo mais protagonista, mais ativo do que só reativo. Então, fora o JBP, eu acho que o dia a dia permite isso, a gente tem informação e identificar a melhor oportunidade, e aí identificar o parceiro ali que está mais aberto ou mais disponível para fazer uma ação, para fazer alguma coisa diferente. Legal. Você comentou também, Bruna, sobre a questão de regionalidade, né? O varejo daquela região, né? Sim. E eu acho que essa troca é super bacana, porque é uma reunião que a gente estrutura, né? Leva lá o plano das marcas, né? O que a gente está... o que a gente vai levar de inovações ao longo do ano, né? Quais são os calendários mais importantes. E eu acho que para o varejo é super importante ter isso de uma forma antecipada, para que ele também consiga se planejar, né? E entender ali as convergências entre o calendário dele, né? E às vezes existem algumas datas regionais, sazonais que são daquela região, né? E que a gente consegue naquele momento casar ali, né? E também eu acho que é mútuo, né? Da mesma forma que a gente que atende aquele cliente, a gente quer entender melhor aquela regionalidade, o cliente ele vai querer entender também o que está acontecendo nas outras cidades, né? E quais são as oportunidades que ele tem quando ele se compara num universo maior. Então, o JBP a gente também leva
dados e resultados que talvez o cliente, naquele olhar dele, ele não está vendo assim, o que está acontecendo em outras cidades, em outras praças, né? Ou tendências de mercados do que está acontecendo lá fora. Está na bolha lá, né? Do que a gente quer explorar. Então, é super importante, né? Um complementa o outro mesmo, né? E é o momento da gente apertar a mão ali, né? E fazer alguns tratos para a execução ao longo do ano, né? Perfeito. E apertar a mão ou fazer tratos está muito relacionado também a essa confiança ou confidencialidade dos dados. A gente tinha GC antigamente que tinha muito esse critério e uma relação muito forte sobre se eu sou capitão, eu tenho acesso aos dados, inclusive de outras marcas, mas era uma relação ali de GC e não ampliava isso. Hoje no trade market, hoje na relação comercial, acho que varejo e indústria, já existe mais essa troca, essa confiança. Alguns varejistas mais, outros menos, mas acho que talvez tenha uma questão de confiança mesmo, de que às vezes você compartilha e não acontece nada com a indústria, então não faz sentido eu compartilhar. Então, queria que vocês falassem um pouco isso, porque eu acho que é um tema polêmico, talvez, mas importante da gente falar, porque às vezes fica bonito a gente falar sobre essa troca de dados, mas tem essa questão aí de que eu vou passar informações da minha rede, e é um dado super importante, que a gente precisa, a indústria que está recebendo, tratar isso com muito cuidado, né? Eu acho que dos dois lados, né, Fernando? Até porque, né, vamos pegar o JBP como exemplo. A partir do momento que você compartilha, combina as iniciativas, ou o varejo não cumpre, ou a indústria não cumpre do lado dela, a relação já começa a ficar estremecida. Então, acho que a confiança ela é bilateral. A gente precisa que os dois, no momento que o combinado não sai caro, né? O que foi conversado vai ser executado. Sim, sim. Então, e isso é uma construção, isso é uma jornada, né? Que você constrói do dia para a noite, muitas vezes. Como você falou, tem varejos mais conservadores, outros menos. A indústria já está um pouco mais aberta a isso, mas eu acho que no final do dia a confiança vai ditar fechar ou não novos negócios. Perfeito, perfeito. Essa abertura, essa transparência, é claro que constrói, né, com o tempo, né, solidifica com a relação varejo-indústria, né? E o outro lado disso é o que a transparência permite, né? A troca de dados, a transparência permite. Porque, assim, do lado da indústria, com todos os clientes que ela atende, muitas vezes ela vai direcionar uma ação, uma iniciativa para aquele varejo que ela consegue entender melhor a performance. Vai ser mais assertivo, vai conseguir ser mais assertivo. Exato. Né? Que é o que a gente chama esse varejo. Esse cliente aqui é mais parceiro nosso. Legal. Por que ele é mais parceiro? Cara, porque a gente consegue ter uma conversa super construtiva. A gente, quando leva o ponto, ele traz outras coisas de volta, né? E essa execução, quando a gente combina a execução, apertou a mão, é isso que a gente vai fazer, cara, ele é rigoroso em executar aquilo que a gente combinou. Né? Do nosso lado, a gente vai também colocar os promotores para cuidar daquela execução, né? Que é super importante. E também a gente vai ter acesso aos dados do resultado, né? De forma transparente. Então, assim, é um ganha-ganha, né? Porque no final a gente vai colocar mais iniciativas, mais recursos para aqueles clientes que têm mais transparência com a gente. É natural o processo, né? Que nem quando a gente vai investir o nosso dinheiro, né? Sim. Então, onde a gente consegue ter mais visibilidade, gera mais confiança e aí, consequentemente, a gente está aplicando mais, a gente aplica mais, né? Até por uma questão, muitas vezes, que a indústria tem, né? De compliance, enfim, o varejo precisa mandar essas comprovações. Isso é super importante, né, Fernanda? Isso está muito dentro da rotina mesmo, né? Quando a gente faz esse tipo de Essa relação precisa acontecer, de que eu me comprometi, eu dei o espaço da minha loja, a indústria veio aqui e investiu. Deixa eu mostrar o que eu executei, como eu fiz. Isso é super importante, né? Precisa ter essa troca para gerar essa relação de confiança de que eu vou voltar a investir novamente. Mas né? é aquela coisa, né? Fácil de falar, difícil de fazer. Porque eu também penso, numa negociação no JBP, você fecha várias frentes. Desde, sei lá, ponto extra, CRM, postagem, rede social, campanha comercial. Muitas vezes varejo também
tem N fontes para puxar essas informações, e isso gera trabalho e é moroso mesmo, não tem, falta abraço. Então também tem esses dois lados da moeda, né? A indústria precisa, o varejo entende e precisa também conseguir compilar tudo isso e mandar as comprovações. Isso é uma dor que existe, não tem o que fazer, mas o compromisso também existe, né? Sim. Então... Olha, e tem algo que é do lado do varejo, e eu na época que eu trabalhei no varejo, eu senti isso, né? Às vezes tem que administrar a tensão entre os fornecedores, porque se você faz um projeto de um fornecedor A, que é uma estratégia do fornecedor A, que o varejista, digamos assim, aceitou aquela proposta, né? Mas tem a do B e C que é diferente, e que fica aquela tensão e administrar a relação entre o que não ocorreu dos outros fornecedores. Então a gente entende esse lado também, existe essa tensão que está na mesa, né? Na hora que o varejo toma a decisão e vai por um caminho, né? Bom, eu sou suspeita porque eu admiro o mercado varejista que inclui a indústria. Não é um mercado simples, é um mercado dinâmico. O dia a dia exige muito e eu acho que cada vez mais vocês estão sendo cobrados por essa inovação, por essa curiosidade, mas que está fazendo, de uma certa forma, todo mundo evoluir junto, né? Eu acho que tem sido muito interessante a evolução que o varejo alimentar tem tido e vocês são 2 exemplos aqui de como tem contribuído para isso. E aí, nada mais importante do que ter informação, né? Ter dados para poder ajudar. É importante as perguntas que a gente quer fazer, né? Reforço isso, porque a gente pode ter um monte de informação, mas a gente precisa saber o que eu quero responder, qual que é meu norte. Então, eu finalizo aqui dizendo sobre a importância do uso de dados e como isso pode ajudar a alcançar resultados, como vocês têm dito, e mensurado também, que eu acho que é super importante. A gente nunca pode esquecer do pós, né? É sempre o antes e o depois, o dado está aí para isso e combina... faz muita diferença quando a gente usa da forma certa. Eu queria agradecer, queria dizer, primeiro, pedir para vocês aqui dar uma palavra final sobre como foi, qual é o olhar de vocês sobre essa importância dessa troca da gente estar aqui, né? Porque acho que se a gente conseguir contribuir para uma pessoa fazer diferente, acho que a gente já fez nosso trabalho aqui. Então, Fernando, queria começar agradecendo a sua participação. É importante tê-lo aqui, importante ter a indústria trazendo os inputs. Então, obrigada pelo convite. Tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa juntos. Eu agradeço a participação. Foi bem gostoso o bate-papo. Acho que falar sobre esse nosso dia a dia é prazeroso, ter essa troca de experiências. Tá? A Fernanda dá o bem aqui também para contribuir. Então, é isso, assim, super legal e espero que tenham outras oportunidades de troca aí. Terão. Obrigada. Bom, Bru, eu só tenho a agradecer também, né, e parabenizar a Horus pela iniciativa. Eu acho que conversas como essa, tão naturais, sobre esse tema tão relevante, tem que acontecer mais vezes. Né, e que seja através de um podcast, seja através de, enfim, outras iniciativas. Mas eu acho que essa iniciativa em especial da Horus começa a virar a chavinha, sabe? Ajuda a indústria varejo a virar a chavinha e eu acho que falar sobre isso para se tornar cada vez mais natural. Acho que esse é o propósito. Então, obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou mais um Papo Sem Ruptura, aqui especial Horus, sobre o uso e inteligência dos dados. E acompanhe a gente que a gente vai vir com outros conteúdos e novidades para vocês. Até a próxima.